clássico agora, o Flamengo venceu o Botafogo e assumiu a liderança do Campeonato Carioca. O atacante Pedro ganhou 7 quilos de massa muscular desde que chegou ao Flamengo. Mas todo esse trabalho de fortalecimento não impediu que o jogador, logo aos 10 minutos do primeiro tempo, sentisse dores na coxa. Pedro deixou a partida. Rodrigo Muniz entrou no lugar dele. E de uma certa maneira, isso foi bom pro Mengão. Vitinho tentou uma jogada pela direita que não deu muito certo. Lutou para recuperar a bola, que sobrou pro Michael. Ele deu um passe de cabeça pro Rodrigo Muniz ganhar do Benevenuto e fazer o primeiro da partida. Rodrigo Muniz, não se brinca na frente dele. 1-0 Flamengo. Foi o 5º gol do atacante em 5 jogos na temporada. O artilheiro da competição. O Botafogo, que chegou ao clássico invicto, não fez um bom primeiro tempo. Começou a segunda etapa tomando sufoco com a bola no travessão do chute do João Gomes. E tinha no goleiro Douglas Borges o melhor jogador salvando a equipe. Até o momento em que apareceu a chance da partida para o Fogão. Na falta cobrada para a área, a defesa não cortou e o Babi rápido fez o Hugo trabalhar no reflexo. E o René chegou na hora para salvar num carrinho que foi comemorado como gol. Isso mostra que temos potencial para estar aqui. Espero que a gente continue atuando bem quando precisar, que a gente está aqui para isso, para quando ser chamado, dar conta do recado. O René acabou participando de um outro lance decisivo do clássico, nessa dividida com o Babi. O René, em momento nenhum, toca na bola, vai direto no corpo do nosso atacante, derruba o Babi dentro da área e o pênalti não foi marcado. A jogada seguiu com um lançamento do Léo Pereira para o Rodrigo Muniz, que com um toquinho na bola, tirou o cano da jogada. E foi agarrado pelo zagueiro. O jogador do Botafogo, que já havia levado um amarelo, ganhou o cartão vermelho. Com 1 a mais em campo, o Flamengo chegou ao segundo gol. Mateuzinho, cheio de liberdade na direita, fez o cruzamento. A defesa cortou e na sobra, Hugo Moura deu uma bomba. Foguete do Hugo Moura, que bala, cara! 2-0 Flamengo, placar final. Eles vão ver que o árbitro atrapalha o nosso atleta que está na entrada da área para interceptar, passando na frente do nosso jogador. É um detalhe, mas que faz uma grande diferença. Com a vitória, o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Carioca com 12 pontos, 2 à frente do Volta Redonda. O Botafogo caiu 2 posições e agora está na 7ª colocação. Eu gostei de todas as apresentações da nossa equipe. Mais uma vez a gente teve mais chances de gols, mais uma vez a gente teve mais posse de bola. Muito satisfeito com a partida que a gente fez hoje, mas não saí insatisfeito com as demais. Ô, Cereto, Chamusca saiu reclamando pra caramba, Mauricinho saiu elogiando pra caramba. Olha, Justo. E me parece, eu quero até ouvir a opinião do Lofredo sobre isso, me parece que as reclamações sobre a arbitragem são pertinentes, porque eu acho que foi pênalti, né? Eu teria que ver de novo esse lance, mas eu acho que foi pênalti e acho também, e no lance seguinte... Que poderia ter dado expulso, um gol ao Botafogo e ter deixado o Botafogo com o time completo em campo. Exatamente. No lance seguinte o Canu foi expulso, então aí muda toda a história do jogo mesmo. E acho que o árbitro atrapalha ali mesmo, né? Na hora em que o Flamengo toma o gol. Ó, eu acho que foi pênalti. Eu acho que o René acerta de fato o Babi. O árbitro está muito bem colocado, é bom que se diga, né? E aí no contra-ataque o Canu faz a falta e toma o cartão vermelho, segundo cartão amarelo, e é expulso aos 20 minutos do segundo tempo, o que complica ainda mais a situação do Botafogo. E teve o lance lá, bem observado pelo Chamusca, do árbitro atrapalhando. O árbitro não pode atrapalhar, né? O árbitro tem que saber onde está em campo, tem que saber correr, tem que saber fazer a diagonal e aquilo tudo, senão muito ajuda quem pouco atrapalha, né? Na questão do árbitro. Agora, de qualquer maneira, eu acho que está muito claro, independentemente dessa questão da arbitragem, de que nesse momento o Botafogo não tem condições de jogar contra o Flamengo, nem contra o time alternativo do Flamengo e muito menos contra o time principal do Flamengo. O Botafogo não tem condições. O Botafogo tem que melhorar demais, tem que evoluir demais e faço o mesmo raciocínio do Vasco. Montar um time, priorizar a montagem do time para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ofensivamente, o Botafogo foi nada ou quase nada, né, Lofredo? Mas dá suas opiniões sobre a arbitragem. No segundo tempo, o Botafogo melhorou.
criou algumas ocasiões, levou um certo perigo ao gol do Hugo e teve um pênalti não marcado numa jogada que compromete completamente o jogo, concordo. O René, ele vai bloquear a ação do Babi. O Babi está indo na bola e o René coloca o corpo para impedir que ele chegue na bola. E consegue impedir. E consegue de uma forma faltosa. Na frente do árbitro. Né? Imagina se a gente tivesse VAR nesse jogo. Você cancela a expulsão do jogador do Botafogo e dá pênalti para o Botafogo. Né? Eu acho que seria mais justo, seria o mais correto. Mas seria meio maluco, né? É uma realidade alternativa. Enfim, eu acho que há um grande erro de arbitragem na partida que influencia diretamente no resultado do jogo. Quanto ao gol, eu tenho minhas dúvidas se o jogador do Botafogo chegaria para a disputa ali com o Hugo Moura. Mas, enfim, o árbitro atrapalha, mas ali é uma questão de mais acaso mesmo do que um erro de arbitragem. Né? O posicionamento do árbitro não está incorreto. A bola é que acaba indo, voltando e pegando ele naquela situação. Depois, outros pontos para a gente analisar. A saída do Pedro, lembrar que o Rodrigo Muniz é o terceiro atacante do Flamengo. E ele que jogou, fez o primeiro gol, ele que jogou o jogo inteiro praticamente, porque o Pedro se machucou logo no comecinho, fez o gol e conseguiu a expulsão do Canu, né? Então, enfim, eu acho que o Flamengo está muito bem servido nessa posição, muito melhor do que os outros. Olha o pênalti aí, ó. Pênalti, assim, o pênalti é muito claro. Mas aproveitando aí para falar do Rodrigo Muniz, quero saber se você acha, Cereto, que ele vai ter vez daqui a pouco para frente, porque a próxima rodada, que é contra o Boa Vista no fim de semana, vai ser a última do Flamengo com esse time alternativo, digamos assim. A partir da rodada seguinte, contra o Bangu, já vem força máxima. E um jogador como o Rodrigo Muniz, por exemplo, teremos mais oportunidade de vê-lo jogando, você acha? Eu acho que sim, porque o Rogério Ceni gosta dele, né? Lembra que ele estava emprestado para o Curitiba e o Rogério Ceni pediu a volta dele para o Flamengo, ainda na temporada passada. Né? Então, o Rodrigo Muniz, eu acho que é um jogador, sim, que vai ter... e ele substituiu o Pedro ontem, né? Logo no comecinho, porque o Pedro saiu machucado. Eu acho que ele reavaliado hoje. Vai ser reavaliado. Tudo bem que a concorrência é muito grande. Quando voltar todo mundo, a concorrência é muito grande. Mas o Rogério Ceni gosta muito desse jogador. E ele está dando conta do recado nesse time alternativo do Flamengo. Eu acho que ele vai ter oportunidade, sim, de ser utilizado mais vezes. Como será que vai ficar a zaga? Porque o Bruno Viana vem se mostrando também uma boa contratação, mas a gente vai ter as voltas aí de Gustavo Henrique, de Rodrigo Caio. E aí, Loffredo? Só tem um titular, que é o Rodrigo Caio. O resto, todo mundo 3 jogadores para uma vaga. Léo Pereira, Bruno Viana. E acho que o Bruno Viana chega bem, hein? Pelo menos nos primeiros jogos dele, demonstra ser um jogador com um bom posicionamento, uma velocidade para tentar roubar a bola do adversário. Me parece que o Flamengo conseguiu aí achar um zagueiro menos badalado, um zagueiro assim, que não está tão exposto no mercado e que vai ser bastante útil na formação do elenco. Falei 3 jogadores para uma vaga, mas são 4, né? Porque eu estava pensando nos zagueiros de origem. Estava pensando em Léo Pereira, Bruno Viana, Gustavo Henrique, mas ainda tem o Ilharão correndo por fora. Arão, É curioso, não quero comparar os dois jogadores, muito longe disso, mas é curioso que quando o Flamengo contratou o Pablo Mari, pouca gente conhecia também, né? Foi meio que uma prospecção ali do Flamengo que conseguiu a contratação. E agora a mesma coisa com o Bruno Viana, traz com o contrato até o final do ano para ver se dá certo ou não dá certo, numa posição que o Flamengo considera que é carente. E pode dar conta do recado. O Flamengo considera que é carente porque os jogadores que foram contratados na temporada passada para substituir o Pablo Mari não deram conta do recado como se esperava, né? O Léo Pereira e o Gustavo Henrique, tanto é que o Arão teve que jogar improvisado. Então, numa dessa, o Bruno Viana pode ser, por enquanto, está causando uma boa impressão. E esse período do Campeonato Carioca tem sido um período de muitas experimentações, né? No Flamengo, mas enfim, nos clubes em geral. Então, ontem, algumas substituições, entrou o Max no lugar do Vitinho, o Richard Rios no lugar do João Gomes, mas eu queria destacar a lateral direita, que vem sendo uma questão que a gente vem discutindo aqui, depois que o Flamengo abriu mão da negociação com o Rafinha. A gente tem o Isla ali, que é o titular da posição, e ontem Mateuzinho foi substituído pelo João Lucas. É uma posição em que vocês acham que o Flamengo está bem servido, Loffredo? O João Lucas é um jogador que o Flamengo já tinha
buscado no mercado, né? Era do Bangu, e estava de olho aí numa evolução dele que não ocorreu, talvez de acordo com o que o Flamengo esperava. Aí o Mateuzinho acabou se impondo ali como reserva do Isla, mas é um jogador que vem sendo observado, que já foi testado em algumas oportunidades. Eu acho que o Flamengo tem jogadores para posição suficiente para poder dizer não ao Rafinha. Não que o Rafinha não seja melhor do que todos eles. Certamente é. Mas a situação que o Rafinha se colocou em relação ao Flamengo é absolutamente... Dá para entender o não que o Flamengo deu pro Rafinha. Até porque tem o Isla. O Isla é um jogador que, se você vai contratar o Rafinha, vai colocar o Isla no banco, o Isla não vai ficar muito tempo no Flamengo. Então, assim, o Isla foi chamado para ser o substituto do Rafinha. E desempenhou um bom papel. Ele é melhor do que o Rafinha? Acho que não. Ele é bom jogador? É bom jogador. E os outros são substitutos. Você não consegue ter, para todas as posições, assim como o Flamengo tem para o centroavante, jogadores basicamente, não que o Rodrigo Muniz seja do mesmo nível do que o Gabigol, mas o Pedro é próximo, né? O Pedro é próximo. Você não vai ter em todas as posições relação titular-reserva desse modo. Então, nessa posição, acho que o Flamengo está bem servido, sim. E só para a gente não deixar um destaque sem comentário, a gente está falando muito dos destaques jovens, né, do Flamengo, mas o Douglas Borges, num clube com tradição de bons goleiros como é o Botafogo, foi muito bem na partida de ontem também, Cereto. Foi bem na partida de ontem, sim. Está mostrando segurança. Eu acho que, apesar de jovem, está mostrando segurança e está fazendo defesas importantes. Eu acho que isso é importante para o goleiro para ir ganhando confiança, né? O Botafogo é isso. O Botafogo ele vai ter que encontrar jogadores que têm perfil para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, jogadores mais modestos, e tem contratado isso, jogadores que vão funcionar mais do ponto de vista coletivo do que do ponto de vista individual, né? Não vai contratar nenhum jogador que vai resolver o jogo, mas dentro de um conjunto, se o time foi bem montado, pode dar certo, e vai ter que encontrar jovens jogadores nas categorias de base para mesclar com esses mais experientes, para tentar formar um time e também pensar no futuro. Acho que pode ser uma boa receita. Eu gosto e tenho gostado do perfil, do trabalho do Marcelo Chamusca e também do Marcelo Cabo do Vasco. Acho que são os dois técnicos com um perfil muito parecido. Tenho gostado do trabalho deles. Olha, vamos seguir nos jogos. Lisandra. Diga, meu querido. Não, só para o Douglas Borges tem uma história interessante, né? Porque o Douglas Borges fez a Série B pelo CRB de Alagoas e estava acertado para jogar o Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino, né? E aí, agora, no começo desse mês, é que o Botafogo falou, peraí, estamos precisando de um goleiro, onde é que tem um goleiro do perfil que a gente precisa? E foi lá e pegou o Douglas Borges, e acho que foi um acerto. Acho que é um goleiro que tem para a necessidade do Botafogo, para a situação do Botafogo, ele tem o perfil.